Vamos que vamos, professor Leonardo, na nossa sequência. Menina, é interessante que a gente vai dando essas aulas, cada hora a gente ganha um negócio diferente, né? Vai puxando, e assim, numa outra aula você está dizendo, já há 3 anos que a gente faz essas aulas, mas se a gente for assistir, são aulas completamente diferentes, né? Sim. Cada uma vai seguir uma rota diferente, parece que você entra no barco e ele vai seguindo por braços dos rios, por Tem afluentes uma vida completamente diferentes. própria, né, do momento. É uma coisa aí que é boa, né? Porque senão a gente entra naquela de, ai meu Deus, de novo a mesma, mais do mesmo, mais do mesmo. Bom, o convite é para a gente continuar falando das culturas africanas e das artes, não é? Não é uma coisa só de falar da arte. Eu acho que o nome dessas aulas é História da Arte, mas eu acho que a gente podia repensar, né? Eu entendo para arte, cultura, identidade, porque é muito amplo, não é só arte, né? A arte é um braço da cultura, Eu acho que até estudos importantíssimo, culturais caberiam até bem melhor. porque a arte está ali. Inclusive, às vezes eu fico me perguntando, né? Por que que literatura tem uma aula separada, né? Parece até que assim, ok, a literatura tem uma importância assim muito grande, mas aí eu fico me perguntando se a dificuldade que os alunos têm de entender escultura, de entender pintura, música, não vem dessa ausência, porque o menino diz que ter aula de música é ele pegar um instrumento musical e tocar, né? Quando, na Sim. verdade, existe uma coisa que extrapola, vai muito além, né? Disso, de você pegar uma música e ouvir, e de você pegar um instrumento e tocar, não é? Então, eu sinto falta disso, dessa... Vamos estudar a história da música, e para quem interessar, vamos aprofundar qual é a frequência de certas notas musicais e dar uma aula sinestésica, ligando cor e nota musical, né? Porque teve um maestro que disse que ele fazia algumas composições, ele também era compositor, em degradê, ele elegia uma cor, a depender do sentimento que ele fosse botar, e aí isso ia ficando mais forte ou menos intenso a partir da cor que ele usava e da nota. Gente, um negócio assim, de uma riqueza, mas que é difícil até de a gente acessar, né? De dizer assim, eu entendi isso pela falta de um alicerce para isso, né? E aí, o que que você me traz? É porque, Bom dia, boa tarde, boa noite. né, bom dia, boa tarde, boa noite a todas as criaturas. Eu acho que a fragmentação é diferente de especialização, não é? O que é isso? Ah, você vai estudar literatura para se especializar na literatura. Tá, mas sim, e as outras não são importantes, então houve só uma fragmentação. Não houve uma preocupação de especializar, vamos fazer um estudo. Porque, por exemplo, história da música. Quando você chega no Renascimento, eu sinto faltar isso, a questão da música ali, de você perceber a composição da orquestra sinfônica ao longo da coisa. E depois a gente estuda um pouco disso, né, no segundo ano, mas fica muito restrito a ideia de que a música brasileira, por exemplo, a gente estuda a música do continente africano, não como um todo, mas o básico disso aí, o seu ritmo, os seus principais, né? Então a gente fica assim, há uma fragmentação do estudo, que é uma fragmentação para selecionar aquilo que é importante ou não, e a gente vê isso a partir de carga horária também e tudo mais. Mas isso não é E a até de escola, nível de importância que o próprio público né? tem, E que se receptor, dá, né, né? as cobranças, etc. E a gente esquece que nosso próprio cérebro tem duas áreas e que elas são igualmente importantes para o nosso desenvolvimento, nossa inteligência. Exato. Porque tem que ter Então um fica equilíbrio mais disso, né? uma coisa, aí a gente, pô,
por mais que a gente fale aqui, a gente vai ver isso recorrente até em espaços midiáticos, deputados, senadores, governadores, presidentes falando de coisas como a África, como se fosse ali, não é nem um país, não é nem uma cidade, é um bairro, sabe? E isso a gente sente que é justamente dada essa fragmentação. Por que não estudar literatura junto com música? História da literatura junto com a história da música? E parece um armazém de miséria, né? Aham. Parece Aquele armazém que o cara, você chega lá, tem o que aí? Tem essa farinha velha aí, o que mais? Só essa fome, epidemia, morte, que é a famosa África subsaariana, né? É aquela África ali que tem muita etnia, muita riqueza cultural, mas que foi fonte de muita exploração e depois o próprio imperialismo redimensiona as fronteiras e aí separa povos irmãos e junta povos inimigos, fora a exploração, e aí é uma fonte de miséria, de fome, de doença, mas que não é deles. Repare, não são problemas deles, são problemas criados para eles e não por eles. É muito importante que a gente comece a mudar a forma de focalizar isso. Não, você falou uma coisa que me lembrou, quando eles estavam ali para fazer o espaço lá, né, reconhecer e defender o Xingu, então uma quantidade absurda de indígenas morreram, que contraíram a gripe, doença do homem branco, que eles não tinham. Sim. E aí começa aquela coisa toda para levar remédio, vacina, sei lá o quê. E aí tá aqueles, né, o pessoal todo indo para lá e tal, não sei o quê. E aí como é que chama? Um nativo chegou para o médico e disse assim, eu não gosto dessa movimentação toda aqui na tribo. Aí o médico disse para ele, estamos resolvendo o problema de vocês. Aí ele disse, não, vocês estão resolvendo o problema que vocês trouxeram. Exatamente isso. É esse o justamente ponto. Isso, né? Continente somente isso, é apenas isso, né? Que é o que a gente não tem, às vezes, a competência, o conhecimento para compreender. E você tem o povo lá totalmente adaptado, porque como diria um amigo, você se adapta, né? Você se adapta a essa realidade, você está lá com mais de 600 línguas, você está lá com seus rituais, mas vem de fora, só Portugal vem ali, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, quer dizer, eu vou me chegando e eu vou me impondo, olha os conceitos, gente. Sim. E aí, ao invés de me enxergarem na minha totalidade, com todas as minhas riquezas, maculam a minha riqueza, inclusive artística, cultural, e me empobrecem. Repare, maculam a minha riqueza e me empobrecem. Isso é muito sério, porque quando a gente chega aqui e a nossa luta é transformar, é ver aulas como essa como parte da sua grade, porque isso se reproduz, inclusive, na maneira como o Ocidente lida com isso. A maior parte das escolas sequer tem essa aula. Sim. Você corre aí, não estou falando de Salvador, não estou falando da Bahia, não estou falando do Sá, estou falando do Brasil inteiro. A lei diz, tem que ter aula sobre isso. A maioria não tem. E quando tem, a gente tem que ficar respondendo questões como, quantas questões caem? Né, Ronald? Peraí, só para fechar, justificando, porque o aluno pergunta quantas questões caem, Ronaldo devolve a pergunta, por que você quer saber? Bem dialético. Aí a resposta é de uma forma muito segura, viu? É porque se cai muito, eu estudo muito, se cai pouco, eu estudo pouco. Uma segurança. Quer dizer, não basta você se equivocar, você tem que ter o equívoco seguro de que aquilo é acerto.
E isso é o mais perigoso, porque se equivocar, todo mundo se equivoca. Desculpe, viu, Ronald? Diga aí, Não, porque eu eu estava aqui estava... justamente pensando isso, né? Como essa validação do que eu devo estudar, que é ligado a uma questão bem pragmática, de que eu faço uma limitação naquilo que eu devo aprender, porque existe uma cobrança. E tem uma coisa que, sabe, é próprio. Não, eu compartilho isso com você, tenho toda a certeza do mundo. Que é aquilo que eu estava falando da insatisfação prazerosa, né? De você nunca estar satisfeito com o conhecimento, mas essa busca é prazerosa, de você chegar e aprender. Eu às vezes tenho algumas coisas assim que, uma vez eu estava conversando com um colega, acho que até você percebeu isso, a gente falando negócio de aposentadoria, se você tivesse um dinheiro hoje para não trabalhar e tal, papapá, você ia trabalhar, e as pessoas dizendo assim, eu não teria muita coisa para fazer. Gente, eu tenho tanta coisa aqui para começar a ler que eu não daria conta se eu tivesse. Então, assim, não é que eu não estou reclamando de trabalhar, até porque a gente trabalha com coisas que são relacionadas a isso. E por trabalhar relacionado ao que a gente gosta, a gente tem essa necessidade de passar a ideia de como é importante, como isso mudou nossas vidas e como mudou a vida de outras pessoas, até bem mais do que a nossa, essa questão de gostar, de conhecer, seja qual for a área que você vá. Isso é isso. E aí a cultura, né? Porque há uma diferença, gente, há uma diferença monstra de você viajar tendo uma base de cultura e você viajar zerado. Gente, você vai ali no Pelourinho, se você tem uma noção da história de Salvador, aquela sua ida é outra coisa. É outra coisa. Mas se tem um você tem Instagram nada, para você vai ver salvar. um monte de prédio que você vai gostar ou não, a parte da sua apreciação estética individual e precária, vai tirar uma foto para dizer que você estava ali e vai achar aquilo tudo muito tediante. Sim. Então, olha, até a ideia de tédio, até a ideia de carpe diem, aproveitar seu tempo, quando você tem a busca pelo conhecimento, a cultura, a música, não sei o quê, é outra coisa. É outra coisa. E isso vai fazer uma diferença até para seu estado de alma. De você viajar e não se sentir triste, se sentir mais, eu estou aqui em Foz do Iguaçu. Mas Foz do Iguaçu o pessoal vai lá para comprar. Não, você tem 3 culturas ali. Basta você atravessar, você está na Argentina, você atravessar, está no Paraguai, e você vê gente ali, você vai no Paraguai, você anda, começa a ver as pessoas mas eu entrei no shopping para comprar. Não sei tão longe assim, não. Não precisa, não. Precisa ser tão longe assim, não. Não, você vai na Argentina, vai começar a conversar com a gente, como é e tal, você já conhece o Brasil, morei lá, não sei o quê, São Paulo, aí você já vai vendo a pessoa trazendo outra realidade, de repente você está ali, ele lhe oferece uma coisa ali, porque ele gostou de conversar com você, você já tem... Então é essa questão cultural, é essa questão do conhecimento, que pode ser matemático também, de você não se restringir só ao seu conhecimento matemático, você ir além. Sim, de você fazer a coisa fazer sentido, né? Aprender na teoria e ter aplicabilidade. Eu acho que nesse sentido, no que você está falando, Ronald, eu traria 2 coisas. Uma, a limitação de classificar, assim, artisticamente, se é bonito, me agrada, se é feio, não me agrada. Se não me agrada, eu não, nem olho. Se me agrada, eu não me aprofundo. Então, essa tem uma precariedade nisso, quanto menos você conhece, mais você vai se agradar de algo. Confortável, né? E mais conforto, né? Não, mas eu estou falando no conceito da contemporaneidade. Sim, essa ideia do belo e feio. Esse gancho aí para a pessoa, por exemplo, é igual você pegar uma criança que nunca experimentou uma fruta e perguntar assim, você quer essa ou essa? Não sabe nenhuma das duas. Como é que ele vai escolher essa ou aquela? Oferece pelo menos, né? E uma outra coisa que eu disse, assim, são 2 para mim os pontos, né? Está passando um carro de som aqui, viu, gente? Então, participação especial, a vida cosmopolita. A primeira coisa é isso, de a limitação conceitual. E a segunda
uma perspectiva de felicidade muito atrelada a pilar como ter dinheiro, ter beleza e ter seguidor no Instagram. Então, parece, é como você disse, se acertasse na Mega e ganha X, que lhe propicia a possibilidade de você fazer o que você gosta, relacionado ao conhecimento, parece que para algumas pessoas isso é um absurdo, de você se doar, estudar, se doar, conhecer, se doar. E assim, eu sou muito, nesse sentido, fã de Gandhi, quando ele diz, seja a mudança, né, que você quer ver no mundo. Eu estava aqui pegando o destaca-texto e vi que o meu destaca-texto fala isso, seja a mudança que você quer ver no mundo. E se a gente não tiver uma preocupação com o básico de abrir a mente para ser, a gente não tem nem condição de criticar o sistema em que a gente vive, né? A gente se adapta de uma forma muito fácil. E me veio isso, com o que você está falando, por causa das próprias máscaras, né? A gente que está num slide aqui que fala de máscara. Então, máscara virou enfeite, ornamento, ou então, que coisa horrível, Deus me livre, você trouxe isso aí. Então, assim, esse caráter sagrado, esse caráter ligado à ancestralidade, Miyakoto fala muito sobre isso nos livros dele, né? O sagrado. O sagrado é cultural, o sagrado não é uma coisa solta que você nomina. Isso é sagrado porque é sagrado. Se você está dentro de uma religião e você diz que isso é sagrado só porque faz parte da sua religião, mas você não vivencia o sagrado nisso, não é sagrado para você. Né? E no continente africano há uma variação de máscaras. Aí, de novo, eu volto para a questão do Pantera Negra. Né? A fotografia daquele filme, os adereços, não é? A questão das esculturas, a questão do corpo como um espaço da arte com significado. Não é fazer arte, é atender a sua cultura. E aí nós dizemos isso é arte. É a mesma coisa quando a gente estudar culturas indígenas e de povos originários. Eles não fazem um cocá para ser artístico, a gente categoriza como arte. Então, as máscaras, as pinturas no corpo, as esculturas, tanto as africanas, das diferentes etnias, que muitas vezes misturam aspectos humanos com aspectos não humanos. Aí, por exemplo, você tem um nariz, uma boca, mas como um todo você diz isso não é humano, isso é o quê? E vem uma origem muito grande de mitos, de lendas, de histórias que são transmitidas a partir da oralidade. A oralidade, a tradição oral é muito forte dentro desses povos. A madeira tem um significado. Que madeira é essa que eu estou usando? E o mais importante, é algo tão ritualístico e tão sagrado que não é o artista quem é enaltecido. Não é isso aqui, é importante porque foi Pablo Picasso quem fez, ou Leonardo da Vinci, ou Michelangelo, ou porque essa letra de música é de Caetano Veloso. É o que se desperta, é que tipo de frequência isso tem, que tipo de ressignificação tem. Os adornos, não é porque é de ouro, é o que o ouro representa aí, não é porque é valioso porque tem metal precioso, não, é precioso porque tem esse metal, e esse metal tem um sentido por causa da cultura, por causa do... Então, é mudar muito nossa visão de mundo, né? Eu apresentei, foi encontrado, só para eu fechar aqui, Ronald, foi encontrado no túmulo de Tutankhamon uma barca votiva feita com folhas de ouro, esmeralda, cheia de diamante, um negócio lindo. Aí, quando eu falei sobre isso tem alguns anos, foi antes da pandemia, um aluno disse assim, professora, quanto isso vale? E aí eu fiquei assim, o que eu respondo, né? Porque o que vale ali não é porque é ouro, não é porque é esmeralda, aquilo tem um valor para o que a gente dá em quantidade. Quanto vale em quantidade? Mas quanto vale sabendo que estava no sarcófago de Tutankhamon, que foi feito para um faraó há 4.000 anos? Isso é incalculável.
Isso é um valor que não tem a ver com metal precioso. E preciosa é uma palavra de que eu gosto muito, que vem de prece. E que é diferente do preço, não é? Que valor aí e preço, vê né? muito essa discussão, quando a pessoa pergunta qual o valor, ela não está perguntando qual o valor, ela está perguntando qual o preço. Quanto custa isso? Mas não é o valor, porque o valor é aquilo que vai agregar conhecimento, que vai agregar algo religioso e cultural, né? E transcende, né, Ronald? É aquela coisa do... Eu estava falando para os meninos um dia, esse negócio de quanto vale uma coisa é muito absurda. E eu dizendo para eles que, assim, quando você estuda textos antigos, de vez em quando você tem alguma surpresa. O menino já me perguntando, professor, qual é a melhor tradução da Bíblia? Eu disse, olha, eu não sou especialista em tradução de Bíblia. E mesmo assim isso vai depender se você é católico, se você é evangélico, se é batista, se você é presbiteriano, que é calvinista. Então vai depender muito para te dizer isso. Mas eu estava dizendo que... Por que a gente entrou nisso? Porque eu estava falando que o conceito de liberal político é uma coisa e liberal teológico é outra. O liberal é alguém para frente, mas o conceito liberal na política surge quando era alguém que estava contra o antigo regime. Sim. E aí eu dizendo, por exemplo, quando surgiram alguns livros da Bíblia encontrados no século XX, estavam lá, né, essas cópias em Qumran, né, que vão ver ali se bate com os livros que foram traduzidos, né? Aí eu me disse assim, mas quanto é que vai, quanto custa um achado desse? Eu dou aquela risadazinha que vocês já conhecem, né? Sem paciência. É aquele tipo de coisa. Você está perguntando e vai botar no leilão, o último achado de textos Quem do dá primeiro mais? século Quem do dá mais? cristianismo. No primeiro século do cristianismo. Está vendo que isso não tem... Cabimento? Olha as E velhas. quando tem um preço, não é nada do que vocês estão pensando aí. Bote preço. Porque, graças a Deus, ainda tem pessoas no mundo que têm dinheiro para pagar e sabe que aquilo ali pode custar muito, mas muito, absurdamente, para o que a gente entende de preço caro. Sim. É um desafio isso, né? Sem prazer. Porque não é fácil para essa meninada compreender isso, porque eles são produto de um processo, né? Então... E na maioria são frutos, desculpe interromper, são frutos de uma sociedade de gente da nossa idade que pensa assim, que transmite para eles isso assim. Como certo, né? Como correto, como valoroso, ao valor, de novo, né? Então, por exemplo, se eu pego uma pessoa dessa aí, com esse corpo pintado dessa forma e coloco no shopping, a grande maioria, se não a maioria, não vai entender, né, que essas marcas, essas pinturas, primeiro tem um material específico, tem uma representação específica, que se tiver em um objeto é uma coisa, se tiver no corpo é outra, se tiver em construção é outra, é o que você estava dizendo, né, do uso do utensílio para determinada cultura. Se for geométrica é uma coisa, se for uma forma animal é outra. Por quê? Porque isso é uma simbologia, gente. Quer dizer, quem está nesta cultura sabe, como há, por exemplo, quando eu entro nessa questão das modificações corporais, e essa imagem mais à direita, abaixo, não é? Então, assim como num uniforme de um general tem lá as medalhas, para algumas etnias, isso tem que ser demonstrado em forma ou de tatuagem, ou de cicatriz, ou de elevação. Como nas comunidades indígenas tem o alargamento da orelha, o alargamento labial, cada uma aí vem de novo a questão da apropriação cultural. Eu quero fazer em mim, eu quero, faz em mim, faz em mim. Você tem validação para isso, né? Então, essas incisões na pele, esse, por exemplo, da parte esquerda superior aqui,
Eu acho sensacional, né? Tem algumas etnias que têm aquele alongamento do pescoço, né? Então, tudo isso tem uma significação. Eu faço questão de colocar ali. São rituais de promoção ou de transição. Não é bonito. Não se está fazendo por ser bonito ou por não ser. Outro dia eu vi uma reportagem que vinha numa coisa assim que me chocou, que um cara pegou um adolescente tirando alguma coisa do mercado e tal, e ele tatuou no menino, tatuou no adolescente assim, algo bem pejorativo, e eu disse, nossa, mas que coisa significativa isso, né? Que profundidade isso tem. E aí a mídia noticia e se esquece com a mesma fluidez com que noticia. Então não é assim, um corpo aí não recebe um corte por receber, ou não recebe um alargamento porque está na moda. Não bota um adereço na orelha, no nariz ou no cabelo, os penteados, ou você retirar todo o pelo. As finalidades são múltiplas. A gente não está aqui, viu, galera? É importante dizer isso, né? A gente não está aqui para dizer o que cada coisa significa, mas que cada coisa tem seu significado. Para a gente sair desse lugar, dessa apropriação, que é bem dentro do capitalismo contemporâneo, eu acho que cada vez mais forte. Aí eu compro aquele tênis porque é estiloso. Eu compro aquela camiseta e a gente tem isso, olha que estiloso, né? Mas que é uma representação, porque nós somos também o que nós vestimos, viu? Nós somos o que vestimos. Quando o Ronald vai com uma camisa que tem lá Pink Floyd, ou quando eu ponho uma camisa lá que tenha uma imagem de um ícone, ou quando ele vai com uma camiseta com o U2, isso fala sobre ele. Isso fala, para eu entender o que isso fala, deixa eu pesquisar aqui, que grupo foi esse? Qual é a perspectiva? E depois ainda, puxar, professor, eu pesquisei sobre o U2, foi massa, mas o que o senhor gosta nele? Do grupo, é isso, é isso, é isso, é isso? Só que é uma estigmatização, né? U2, eu já ouvi falar. É música de isso. velho. Rapaz, esse negócio dos símbolos significados é muito rico. Por exemplo, eu via isso muito na vida religiosa, né? Você olha para um monge, um grupo de monges, você acha que todo mundo ali está vestindo um hábito igual, mas às vezes a altura do escapulário mostra que um é noviço, ter capuz, não ter capuz, sabe? O próprio padre, né? Essa coisa das cores, o bispo só pode usar uma cor, o cardeal usa outra, o padre não pode. O adereço, né? Aquela parte que não é adereço, né? Mas o próprio barrete que os padres quase não usam, que ali tem se o cara é mestre, se é doutor e tal, né? Que era justamente o chapéu do magista, né? Quando tem uma cerimônia de doutor honoris causa, coloca na cabeça da pessoa ali. Uhum. Então, assim, todos os significados das coisas têm a ver com cultura e tem a ver com essa significação e que o continente africano, de modo geral, de um lado ao outro, é muito rico, porque são culturas muito antigas. E são culturas que, às vezes, são autóctones, já tem muito, muito tempo, milênios no mesmo lugar. Né? Aí, quando se fala de como é que chama? Genética pura, eu acho tão engraçado, né? Não teve miscigenação. Então, é essa questão de que a gente pega um símbolo, um significado que para um grupo é tão caro, tão precioso, né? E coloca ali, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque, por exemplo, essa coisa, às vezes, da tatuagem, né? Então, eu estava pesquisando, quando você coloca lá no YouTube, desenho de um guerreiro muçulmano. Aparece guerreiro, tudo que é canto do mundo, menos um muçulmano. O guerreiro, a galera acha que tudo é a mesma coisa. Né? E faz o cara agora como o cara lá da cruzada. Mas você diz, meu Deus, mas tanta informação aqui.
inútil, completamente inútil, porque as pessoas estão alimentando ali sem ter o mínimo cuidado de fazer uma pesquisa. E principalmente quando diz respeito, por exemplo, eu estava falando ontem na sala que a gente precisa ter muito cuidado sobre os fatos sociais, porque cada cultura tem esse fato de uma maneira diferente. Casamento acontece em toda a sociedade, mas tem a questão cultural. Então, por exemplo, o cara pode casar com... mas no Islã o cara pode casar com mais de uma mulher. Esse cara quem? Porque é assim, pessoal, porque tem a ver com questão econômica, tem a ver com a família, tem a ver com uma série de questões culturais. Mas eu vi no filme de para. Porque aí, se você pega esse filme todo enviesado, querendo passar uma assimilação cultural norte-americana, ele vai desprezar outras culturas. Tem indústria, né? Oi? Tem a questão da indústria mesmo. Você pode um filme eu para vender um produto, eu tenho que fazer de outro. Exato. Ou então eu tenho que supervalorizar a partir do que seu olhar quer encontrar, né? Sim. A galera hoje estuda muito para fazer coisas. O que é que você quer ver para eu lhe dar? E isso relativiza, aí voltamos aos sofistas, né? Há uma relativização perigosíssima. Bom, falar de dança e ritmo africano é falar muito de nós, né? Nós somos um caldeirão de ritmo, a gente dança muito. Tem até uns meninos agora no Instagram que são umas crianças que dançam muito, são africanos, os moleques, é muito engraçado eles dançando. Sim, porque eu vi uma crítica essa semana até um cara, um senegalês, dizendo que ficava muito chateado, porque assim, quando tinha músicos africanos, né, e que as pessoas assim, mas vocês já nasceram com um sim, a gente tem uma cultura dançante, mas um músico do continente africano, ele tem que estudar tanto quanto um músico do continente europeu. Lógico. Porque fica parecendo assim, não, o cara já nasceu com a música e não teve esforço nenhum. Né? Então, todo africano faz sucesso na música. Aqui a gente nem faz justamente por ser africano. Exatamente. Não é porque não é bom, não. É melhor do que vários. Tanto que a gente fala isso aqui, mas a gente vê muito pouca divulgação de eventos com a vinda de angolanos, senegaleses, moçambicanos fazendo shows em Salvador. Vem! Não como poderia, mas mesmo assim a divulgação é muito pequena. Quer dizer, você tem mais baiano fazendo sucesso, misturando esse toque tribal, né, com outras coisas, do que o próprio dono disso, porque tem aí uma posse, uma propriedade que a gente precisaria se curvar para agradecer, né? Então, esses ritmos e essas danças são ritualísticas, gente, isso é muito importante, viu? Fica repetindo isso, porque isso é uma base. E o que é ritualístico, é como o Ronald trouxe, é simbólico, e o que é simbólico precisa ser estudado e respeitado. Fala de histórias, fala de lendas, fala de vivências, e tem muitos ritmos, né? Quitolo, por exemplo, é mais triste, seria lá o fado mais português, aquela coisa mais, né? E aí o Semba, olha o nome, Semba, que aqui, né, a gente já faz uma mistura muito grande, é bem dançante, vem com entretenimento, vem para você se divertir mesmo, e a diversão é ritualística, viu? Pelo amor de Deus, se divertir é ritualístico. Tá? Cerimônias religiosas alegres, não tem nada de pecaminoso, nada. Uma coisa é alegria, outra é desrespeito. São coisas bem diferentes. A gente pode ter uma aula extremamente alegre e uma aula não alegre, mas extremamente desrespeitosa, e uma aula que, com nome de alegria, é desrespeitosa. Minha mãe tinha uma fala que não troca liberdade por libertinagem. Eu gostava muito dessa. Né? Aí você tem a Kizomba. Sim. A Kizomba, que é um ritmo mais sensual, e que a gente também teve aqui, né?
já uma coisa mais de nome diferente, mas que foi um sexual, que foi um hindu, que a gente vai fazer no estudo dos ritmos afro-brasileiros e africanos que ficaram, e que sofreu o primeiro processo de apropriação cultural, porque havia uma crítica, mas os senhores levavam muito o hindu, não é, para as suas festas e dançavam também, porque tinha toda uma sensualidade. Quer dizer, a apropriação muito ligada a isso. Eu critico, eu não respeito, eu não aceito, mas eu uso, né? E ritmos e danças com funções religiosas, porque eu acho que tem uma questão que foi muito ocidental para a gente, de relacionar, vou voltar a isso que eu acho muito importante, religiosidade com tristeza, com angústia, até porque ficou uma coisa, Ronald, eu não sei o que você acha disso, mas assim, eu estou triste, eu busco Deus, eu estou angustiada, eu busco Deus, eu estou no alcoolismo, eu busco Deus, mas se eu estou alegre, eu não preciso de Deus, como se a religião afastasse as pessoas disso em alguns casos, né? Não sei o que você pensa. Não, é uma interpretação muito ruim, porque até a própria Bíblia fala de Davi dançando, Davi que compõe os salmos, as músicas, mas há uma ideia que veio bem dessa própria natureza, né, boa parte dos europeus, e a interpretação de Deus é um Deus que é triste, é um Deus punitivo, então é um juiz muito severo, muito sério, né? Você vê que a discussão do livro, né, O Nome da Rosa, é em torno disso. Um livro de Aristóteles perdido que falava do riso, que na Idade Média os monges eram proibidos de rir. Então, assim, não pode rir por quê? Porque rir é pecado. Porque rir é pecado. Então, na série, só um corte aí, na série Vikings, quando ele, eu não vou dar spoiler porque daí está assistindo, mas quando vou usar uma palavra porque eu não lembro bem a origem agora, nesse momento, né? Quando esses considerados selvagens vão para o norte, vão para a Inglaterra, e eles invadem o primeiro mosteiro, o Ragnar, o líder, né? Ele leva um desses religiosos como escravo, e tem uma hora que ele pergunta, por que você não ri nunca? Por que você é tão sério? Né? E ele termina se tornando uma pessoa muito, muito fiel a ele, né? E é isso que a gente está falando, naquele mosteiro se vê muito aquela coisa do... porque era então, uma coisa da meditação, da reflexão, mas que também vem um pouco da questão grega, né? Da tragédia. Os gregos estão indo para aquela coisa de pensar depois, e era, assim, visto como algo muito porque rir e tal, mas tem muito a ver com a ideia de punição, a ideia de seriedade, como se você rir não passasse uma seriedade. Então, assim, há risos e risos, né? Agora, você trazer que a espiritualidade é essa coisa triste, essa coisa que parece estar sempre pagando um pecado, né? É uma interpretação muito... e que choca bastante com a questão da cultura do continente africano. Por exemplo, passou muito tempo para que os missionários entendessem que não dava para celebrar as missas, né, em Angola, Uganda, Moçambique, Guiné-Bissau, fazendo aquela música comum da Europa. Tinha que dançar, tinha que festejar, porque era assim que eles entendiam o sagrado. O sagrado para eles não é triste, mesmo que eles estejam vivendo num mundo triste. A relação com o sagrado é uma relação de felicidade daquele que detém a vida. É uma interpretação de vida, né? Então, eu estou triste, minha vida é ruim, mas quem é a verdadeira vida? Deus. Então, eu para ele, eu danço, eu canto. Né? Então, é uma interpretação, aquela que a gente fala muito do Ocidente, Oriente, né? Tem algumas... tem um livro que eu não tenho ainda, mas que eu vi esses dias fazendo muita propaganda, é o que há do continente africano no cristianismo. Bom. E mostra que a gente estuda o cristianismo nas suas origens lá, né? E fala de um monte de gente que era do continente africano como se fossem pessoas europeias. Uma delas, é a mais importante de todas, a figura do próprio Santo Agostinho. Que a gente vê retratado como um homem europeu, de barba, aquela coisa toda.
E como a gente, na arte africana contemporânea, tem muitas referências, né? Então, que também, deixa eu voltar aqui, essa contemporaneidade traz o que a gente está trazendo aqui, de um questionamento, peraí, o que é nosso e o que, que vocês deram para nós, né? O que é de vocês que vocês refletem em nós, que vocês projetam, introjetam em nós. Então, tem muito artista contemporâneo africano, com uma expressividade psicológica, com muitos símbolos, e com uma forma de fazer uma arte crítica, adaptando exatamente a arte do continente africano a esse realismo naturalismo, que são movimentos críticos, né? Tanto o realismo quanto o naturalismo trazem uma criticidade muito grande. Então, houve essa adaptação, até porque tem pessoas, tem grandes artistas africanos do continente africano, estão criando aí uma forma de fazer uma arte do grito mesmo, dizer, olhem, está na hora de nós sermos entendidos e vistos como também como uma riqueza, como sempre fomos para nós, mas também como um produto da aspereza de vocês, da perversidade, dos ideais de vocês. Né? Hoje já tem muito estudioso buscando, não é? E essa, por exemplo, é uma construção que a gente já viu nas provas de Enem, nas provas de Unicamp, de FUVEST, né? Você tem aí o Romuald fazendo uma referência a lixo, né, a resíduo, digamos assim, utilizando o resíduo como uma forma de produzir uma reflexão, uma denúncia, né? Ele é da República de Benin, e ele fala sobre o petróleo, e como é essa relação do petróleo e esse transporte ilegal do petróleo na Nigéria gera uma série de questões de cunho ambiental, e ele, para fazer isso, utiliza nada mais, nada menos do que resíduos que são produto exatamente disso. Olha o que ele usa, galões. Todas essas máscaras têm como base os galões. E galões para esse óleo, né? Esse petróleo que, ao mesmo tempo que é algo do qual o mundo não pode prescindir mais, também é uma fonte inesgotável de problemas para a biodiversidade, que no Brasil a gente já experienciou muita coisa, né? Então, há uma influência urubá. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso, né? Porque muita coisa aparece e das quais eu nunca tinha ouvido sequer falar, e são caras que têm uma fama enorme e que são muito bons no que fazem, viu, Ronald? Assim, tem uma criticidade muito grande, que acontece, por exemplo, também com o Malik. O Malik é fotógrafo, tá certo? É do Sudão, e ele pega jovens mesmo da cultura bem popular, dessa cultura mais atrelada a uma ausência de riqueza material, e ele retrata essa alegria mesmo, essa empolgação, que é uma coisa, eu gosto muito dessa palavra, é bem orgânico isso na vida do jovem, né? Você pega um menino, seja de que classe for, 13, 14, 15, 16 anos, e joga numa praia, e você fica ali capturando esses momentos, você percebe uma riqueza de espontaneidade muito grande, né? Que a gente volta a essa questão que a gente estava discutindo sobre a religiosidade e a fé, da diferença de estar triste e estar alegre para estar espiritualmente conectado ou não. Eu acho que a alegria é uma forma de conexão espiritual e religiosa, sim, e de forma bastante intensa, mas hoje é diferente de ontem, né? Então, você, por exemplo, ficou 8 anos no mosteiro. Como era estar em mosteiro? Dava para reunir e ficar às gargalhadas com os irmãos? Eu acho difícil, mas conte um pouquinho aí de forma rápida e sucinta essa sua experiência. Tinha os momentos de recreio, tinha os momentos que a gente saía para, né, ter, por exemplo, carnaval, a gente não ficava lá no mosteiro, então a gente ia para
algum sítio, alguma coisa, e eram momentos que a gente tinha também de conversar, de rir, mas claro que tudo dentro daquele aspecto religioso. Até porque é engraçado, né? Eu vi mais monges rindo do que outros religiosos, né? E a ideia de você parar e se isolar e contemplar, que é muito forte em você, talvez faça com que você entenda que não existe um problema nisso, né? Que é essa coisa muito... Parece que você está compungido porque está triste, sabe? Essa coisa meio... Ah, eu vou apresentar ali uma tristeza, uma coisa que parece um pouco a ideia da santidade, alguém que está ali desejando a morte para ir para o céu, né? Isso tem muito da cultura europeia. Você vê, por exemplo, essa sofrência nossa. Quando você pega o fado português, você vê isso. E eles conseguiram imprimir isso, os portugueses e outros europeus, até em povos africanos. Uhum. Que é um povo que tem por característica essa alegria. Você vê essa alegria de Salvador, mesmo todo o sofrimento que nós vivemos, tem muito do povo africano. E o nativo também, né, quando a gente fala dos povos aqui originários, o indígena, ele tem muito ele não é de rir tanto, mas ele tem muita dança, muita coisa. Sim, e muito muita trabalho com o corpo, né? Muita consciência corporal. Essa coisa de expressar o corpo, mas essa tristeza aparente também tem muito a ver com a condenação do corpo como pecado, como demonstração. Sim. Você vê que há um esconder do corpo, né? As religiões cobrem muito o corpo, as pessoas são muito cobertas, o corpo é visto como algo do pecado, etc. Sim. Então, é um conjunto, né? É o corpo que não se mexe, é o corpo que não é visto, né? E aqui eu acho fantástico, é o Okhai, da Nigéria, um fotógrafo, né? Coisa mais linda, né? E porque os cabelos têm uma representação muito forte na cultura africana, e lá vai ele para o cantinho dele. E aí, os penteados, né, as tranças da Nigéria, coisas que são artísticas mesmo, né? Então, que lugar isso poderia ocupar dentro do aspecto cultural? Um lugar como qualquer outro. É uma arte. Você imagine o tempo que se leva para fazer um desses 3 penteados aí. O Chico César tem uma canção que eu gosto, que no refrão ele diz: respeitem meus cabelos, vírgula, brancos. Então, assim, de que respeito ele está falando, né? É da identidade, né? E aí vem o Alexander começando, assim, a fechar, peraí. O Alexander... Mas eu também acho bem assustador. Bem, mas talvez essa seja a ideia, né? Porque não, a ideia fundamental é a estética dele de fazer esse tipo de provocação. Exato. E assim, são esculturas, né? Então, você diz assim, o que esse cara quer? Aí não é essa a pergunta é o que é que isso ecoa em mim, né? Que tipo de coisa eu sinto? E aí é importante fazer uma coisa que a gente faz pouco no mundo contemporâneo, que é sentir onde pulsa. Né? Onde é que até a sua reação dentro desse corpo? A gente cala muito essa sensação. Às vezes pulsa a cabeça, às vezes pulsa o peito, às vezes as mãos suam, né? Às vezes dá uma sensação de formigamento vendo um negócio desse, né? E ele traz exatamente esse questionamento, né? Esse trabalho forte de obsessão por segurança, olha só, né? Eu fico assim, porque o que me traz é uma ideia exatamente de estar tão atento a essas orelhas, né? Eu lembro muito do cachorro. Quando o cachorro está em sinal de alerta, a primeira coisa que ele faz é levantar as orelhas e o rabo, né? Então, esse instinto animal, porque é instintivo também, né? Estar em segurança é um instinto. Tanto que no animal ele liga a fuga, ele sai correndo, ou ele paralisa, fica quieto, porque sabe que o predador precisa da adrenalina dele, né? E assim, ou ele vai para o modo enfrentamento, mas aí o que é isso que eu estou vendo, né? E o olhar é um olhar, nossa, é muito forte, né? Bom, aí é o que eu estava dizendo, começando ao início do fim, e a gente nem programou, mas fechou exatamente no ponto importante.
a gente vai usar esses minutinhos aqui para conversar com vocês exatamente sobre essa questão do simulado, né? Então, vocês têm essa nossa terceira aula, vocês já estão entrando na rotina de que toda segunda-feira a gente divulga um material para vocês, nosso fiel escudeiro aí, que é o Alexandre, da parte do marketing, libera a aula toda segunda, e a gente tem a aula 1, não é? Que é a aula sobre esses conceitos que são muitos, e a aula 2 sobre a cultura e a arte africana, as artes e culturas... As artes e culturas africanas. Exato. Então, a gente não entra aqui, a gente vai, possivelmente, vocês vão receber esse terceiro tópico, que é a quarta aula, e como eu disse anteriormente, nós somos lentamente, tá? Porque essa primeira parte de conceito é muito importante para tudo que a gente vai estudar. Então, você precisa lembrar, isso é simbiose, isso é aculturação, isso é relativismo, tá? E a gente segurou um pouquinho, né, nesses conceitos e foi para artes e culturas africanas. Esses dois são os focos do nosso simulado. Antes do simulado, na semana, você já vai estar com artes e culturas afro-brasileiras, mas isso aí não cai de forma direta. Pode até aparecer alguma coisa com essa relação, porque a gente, ao longo da aula, foi falando, olha, tem muita coisa que conecta o Brasil, a África, lógico, não tem como. Você recebe mais de 4 milhões. E aí o livro Escravidão, ele está até aqui, é muito interessante para quem tiver uma curiosidade maior, né? É um dos 3, é uma trilogia, né, do nosso Laurentino. Esse livro é muito interessante para a gente entender esse intercâmbio, começando a falar do continente africano mesmo, né, de como é isso lá, né, de como tudo começa e ele leva tempo lá no continente africano, depois tempo em Portugal, né, para poder trazer esse mapeamento, essa visão bem geral, para então falar desses milhões de seres humanos que de forma cruel, em diáspora mesmo, é arrancado, né, esse contingente que é arrancado de sua terra e trazido para aqui. É claro que a gente vai reproduzir isso, né? Mas vai reproduzir já numa grande mistura, um caldeirão aí, bota aqui uma pitada de ritmo africano, bota aqui 2 dedos, e estamos mexendo isso, da cultura dos povos indígenas. Agora bota aqui também 2 colheres da cultura portuguesa, mistura tudo. Que método foi esse de mistura? Foi a violência. Então, o que a gente tem hoje é produto disso. Então, o que a gente quer deixar muito claro que não é para você saber cada símbolo que significa, só se você quiser. Também é uma escolha de bateu em mim forte isso, eu quero seguir, ótimo. Mas a ideia é saber a representatividade disso, para que a gente não banalize o que é sagrado, porque não é sagrado para mim, não pode ser para o outro. Eu acho que essa é a verdadeira essência do Estado laico, no que diz respeito à religiosidade. Não é sagrado para mim, mas eu respeito o sagrado do outro, no outro e do outro, para que ele respeite o sagrado em mim e que tenha uma representação para mim. Você precisa saber qual é a representação. Você descobrir qual é a representação do acarajé para o povo do candomblé e da umbanda. Não precisa. Agora, uma vez que você entende que há essa representatividade, você se dignifica e se digna a não mudar o nome do acarajé para outro, porque para você isso te leva, é um problema seu. Vá trabalhar isso, não é problema do acarajé. Por favor, né? Venha, Ronald. Não, é isso. Quando a gente estuda essas questões culturais, elas são importantes. Eu digo para os meninos até para você fazer algumas leituras, né? Esses dias eu estou trabalhando com os meninos do 2º ano a questão dos direitos humanos. Aí eu digo, você pega ali o livro de Angela Davis, ela diz assim, que o homem e a mulher negros nos Estados Unidos, na década de 60, ainda não têm direitos civis. Direitos civis são os direitos básicos, liberdade, propriedade, vida. Então, assim, eles não estão lutando por direitos políticos. Então, a leitura desse livro vai ficar mais rica se você entende do que a pessoa está falando.
Senão fica, ela está lutando por direitos. Quais tipos de direitos? Entendeu? Então, é a mesma coisa em relação à cultura. Você parar, entender que a cultura é um continente, ou que a África é um continente, e dentro desse continente, vários países com culturas riquíssimas e diversas, e que traz um legado cultural importante, né? E que tem uma manifestação cultural contemporânea muito viva e muito rica. Então, esse é um ponto de partida depois que a gente já fez todo esse trabalho de que é cultura, incultura, é apropriação, semiose, sincretismo. Então, são termos. E vocês, mas quanto tempo? Sim, mas depois que você pega, você vai ali e vai fazer uma diferença na hora que você pega um texto do Enem. Porque diz assim, eu li o texto, não entendi nada. E as alternativas ficaram parecidas. Óbvio. Se você não lê um texto com um arcabouço de interpretação, que não é só técnica de leitura, e sim questão de repertório, que tanto fala em redação, você vai ler de forma mais rica ou mais pobre o seu texto. Tem que ter uma mínima base, né? Você não pode fazer certas coisas. E levando em consideração que as provas, não só do Enem, Unicamp, agora aí, conversam, esperam do estudante que sai do ensino médio, o estudante leitor, essas aulas vão te ajudar bastante. Muitas vezes há coisas que vocês não vão ler. Fora isso, posto isto, estaremos à disposição de vocês, estamos nas unidades, o tempo todo a gente diz isso para que vocês não esqueçam. Quaisquer dúvidas que surgirem, estamos à disposição de vocês, certo? Tanto eu quanto o Ronald, posso falar em nome dele nesse sentido, sim, tá? Porque nós estamos, inclusive, quase que nos mesmos dias, nos encontramos nas unidades, só não no Monet, porque eu estou na quinta e ele está na sexta-feira, na quarta-feira, desculpa. E aí a gente não se encontra mais, estamos disponíveis, completamente disponíveis, para o que vocês precisarem. Tá bom? Então fica o abraço e o desejo de que vocês tenham bons estudos, porque esse é um passo primeiro para o que vocês podem colher lá na frente, porque conhecimento dá muito fruto. Tá bom? Um beijo. É ou não é, professor? Isso. Beijo, querido. Até a próxima. Gente, próxima aula, capítulo 3, as culturas afro-brasileiras, tá bom? Tchau, tchau. Bons estudos para vocês.